Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. O programa está na sua 10ª temporada. Tem o objetivo de levar até você informação sobre o mundo jurídico e que mundo complexo esse, sofisticado, muda a vida das pessoas, do país, da comunidade, todos os dias. Para falar um pouquinho sobre isso, convidei minha amiga, professora do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, professora Cristiane Pauli, seja bem-vinda. Que prazer, professor Cristiano, é muito bom estar aqui mais uma vez, fazia um tempo que não nos encontrávamos nesse programa e tenho certeza que vamos conversar sobre muitos temas bacanas, porque é o que vocês sempre tratam aqui, né? Tu pegou uma fase de transição, né, entre um direito mais manual, assim, um direito físico, processo físico, né, para um direito mais eletronizado, né, eletrônico. Criei uma palavra agora com esse eletronizado, mas neologismos estão por aí. Com esse direito mais, né, digital, tu vê tanta diferença entre uma coisa e outra, assim? Olha, Cristiano, eu vou te dizer que para mim, eu tento explicar para os alunos, às vezes, em sala de aula, e eles não conseguem nem imaginar esse mundo. Eu lembro muito da minha época, nem vou falar agora de advogada, mas ainda de estagiária, a gente carregando aqueles carrinhos com processos, levando para o fórum, fazendo carga, organizando as coisas. Eu acho que não tem dúvida de que a promessa da celeridade, ela se concretizou, né? Hoje a gente tem processos com sentenças numa velocidade absurda, se nós pensarmos em comparação a... Eu faço 15 anos de formada agora em dezembro, se eu pensar lá no início da minha advocacia há 15 anos atrás. Agora, tem outras coisas que fazem com que essa celeridade, ela pareça muito falsa, né? Porque a gente vê que existe uma demanda absurda em dar a resposta rápido, e esse dar a resposta rápido muitas vezes faz aquele processo, ao invés de ter uma decisão muito bem estruturada, muito bem mais objetiva, ele acaba meio que entrando numa pauta de cumprir demanda, como quem tira da frente o problema, né? Sim. Eu peguei esse momento e realmente eu sinto uma diferença absurda nessa celeridade, mas talvez não na mesma proporção na eficácia. Assim, o sistema se complexizou, né? E ele também se deu conta de que era necessário ele tratar, principalmente questões que se repetem numa outra velocidade. Isso a gente está vendo hoje, com uma série de mecanismos, né? Hoje a gente tem temas repetitivos, incidentes de resolução de demanda repetitiva, recursos repetitivos que subsidiam temas repetitivos e por aí vai. Mas mudou muito a advocacia de 15 anos para cá, não é, Cristiane? Meu Deus do céu, quando a gente... E essa adaptação, eu digo assim, Cristiane, nós somos jovens, né? Estamos aí, não dá pra dizer. A minha mente é. A minha também, não dá pra... O meu corpo não sei mais. Não, mas o corpo também ele acompanha. Mas o que eu quero te dizer é que se para nós a transição foi complexa, imagina o que era para aquela velha advocacia. De pessoas que, e aí essa parte nem tu nem eu pegamos tanto, sim. Que foi aquela pesquisa de jurisprudência em cadernos, aquela parte muito mais manual. Sim, era muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Para nós já estávamos em meio às mudanças tecnológicas, a gente teve que entender que isso também seria levado para a advocacia. Mas eu penso nessa dificuldade de ruptura geracional que muitos advogados enfrentaram no sentido de não sabiam o que era o EPROC, o como baixar o programa, o que precisava de requisito. Então, esse tempo de adaptação, eu vejo que até agora ele ainda enfrenta alguns problemas. Porque teve a velha guarda, ela teve que contratar muita gente nova para poder se inserir dentro de coisas que não estavam dentro do saber fazer dela, né? É uma ruptura muito grande. Exato, e agora tu me fez lembrar aqui, né, eu não peguei muito essa fase também, mas os advogados pesquisavam as jurisprudências nos repositórios de jurisprudência, isso antes até da própria internet, né, ali finalzinho da década de 80, início da década de 90. O nosso aluno não tem noção do que se passou, né, nessa época aí, e para os juízes também era muito difícil. Mas hoje a gente está vivendo uma outra realidade, uma realidade do instantâneo, e do aumento da pressão, talvez, também, porque os processos aumentaram e os advogados ficam pressionando, o cliente pressiona o advogado e por aí vai. É um círculo. E é um círculo, porque se a gente parar para pensar, o cliente está com acesso ao processo,
Então, ele também começa a se municiar de algumas coisas, de informações, né? E essas informações, elas trazem, e aí eu acho que não vai ter como nós dois fugirmos desse tema, né? A questão da inteligência artificial hoje. Porque o cliente está lá. Então, ele vê, olha, está concluso. O que é o está concluso? E aí, ele não consegue... Cristiano, não sei tu. Eu, quando eu vou ao médico, eu já dei uma procurada normal. No Google e eu chego lá e eu Aliás, faço... não se deve fazer isso, Não se deve fazer, mas a gente faz. A gente não aguenta. A gente não suporta, né? E aí, quando o médico está nos dando diagnóstico ou fazendo perguntas, a gente diz, mas será que não poderia ser? Por quê? Porque a gente está supondo coisas a partir do que a inteligência artificial nos diz. E o que o médico muitas vezes nos olha e diz, não, isso não faz sentido. Isso não é por aí. Aqui, essa resposta não levou em consideração A, B, C, D, E. Para a advocacia não é diferente. Não é diferente. E hoje eu me preocupo muito que quando tu fala dos nossos alunos de hoje em dia, e eu reforço nessa tua frase a importância dela, porque hoje a impressão que a internet dá é de que as coisas elas são fáceis, né? Então é assim, né? Então esses dias eu estava dando uma aula, professor Cristiano lá, falando de título de crédito e eu estava falando de prazos prescricionais e teve um aluno que disse assim, ó, é 3 anos, né, professora, para ação monitória. E eu disse, não, são 5. E ele disse assim, mas o ChatGPT está dizendo que são 3 por causa do Código Civil. Eu disse que o ChatGPT, ele não está levando em consideração tal organização de parágrafo e nem a súmula 504. E aí o aluno parou. Eu disse, olha aí, gente, esse é o problema de vocês ficarem pesquisando superficialmente, porque o chat, ele tá pegando informações de todos os lugares e isso tá deixando muito complexa a nossa advocacia, mas te digo também, né, tenho certeza que tu sente isso, a nossa docência, né? Sem sombra de dúvida, e uma coisa que eu tenho reforçado muito em aula é sobre a biblioteca, sobre... Né? Os alunos têm que voltar para a biblioteca, muitos estão substituindo a biblioteca pelo celular, pela tela, isso é terrível. Isso, assim, aqui no curso de Direito da UFN, a gente está sendo bem, assim, rígido nessa questão, sabe? Eu estou sendo até chato na sala de aula. E tá certo. E larga o celular e vai para a biblioteca, vamos voltar para os livros, é ali que está. Claro que é um conjunto, né? Porque eu também preciso saber... O que está acontecendo na jurisprudência sobre tal situação e tal. É um conjunto complexo de situações. Mas ficar só no celular achando que ele vai te dar a solução, sabe? Que geração difícil é essa que a gente está vivenciando. E assim, o pessoal esquece, porque como eles já nascem, né, Cristiano? Digitais. Eles nascem digitais. Olha os nossos filhos aí, que têm basicamente a mesma idade, o meu vai fazer 3, o teu tem 3, a facilidade que eles têm para mexer no telefone, mesmo que eles não tenham acesso ao telefone todo o tempo. E isso hoje me preocupa muito, porque o nosso aluno, ele precisa se dar conta que não é lá na frente, é ali na frente. O primeiro desafio que vai dar o baque é a segunda fase da prova da OAB. Eu não estou nem falando de estágio, porque estágio hoje já é uma condição muito difícil, porque como é que eu escolho meu estagiário? Eu olho para a sala de aula e eu quero aquele aluno que tem o vade-mecum em cima da classe, que está olhando quando eu estou dando aula e dizendo, professora, mas esse artigo aqui fala tal coisa, por quê? É aquele aluno que é diferenciado, porque o aluno do ChatGPT, e o ChatGPT, vamos lá, ele tem suas vantagens e nós não podemos ir para trás, é para frente. Então ele tem que fazer parte, não tem nenhuma dúvida. Agora, ninguém tá contrariando aqui, nem afastando. Ele é um aliado nosso. Ele é um aliado. Agora, ele sozinho, e me desculpa aqui agora a palavra, mas ele está emburrecendo as pessoas. Não, mas é isso. Ele está emburrecendo. E aí, o que eu vejo na segunda fase da OAB, até porque se você não sabe perguntar, ele não vai conseguir te responder. Esse é o ponto. O pessoal tem que escrever, segunda fase da OAB, até para os nossos alunos que estão ouvindo aí, vocês não têm opção. Vocês vão ter que escrever uma peça do zero e responder a 4 questões... À mão livre. Dissertativas à mão livre. É avaliado tudo. É óbvio que o português acaba contando nisso, ele não é uma nota objetiva, mas se o examinador não entende o que você está falando, ele não vai pontuar. Vai descontar também. Vai descontar, e aí que tá hoje, Cristiano, é a dificuldade que eles têm, porque tu só tem consulta ao teu vade-mecum impresso. E eu sempre estou dizendo em sala de aula aqui no nosso curso da UFN, eu mostro para eles o vade-mecum e eu disse, isso aqui
Se vocês não souberem manusear, vocês não são advogados. Vocês terminam o curso para dizer que tem graduação São e técnicos. ponto. São técnicos. Agora, uma outra coisa bem importante, assim, que vai ao encontro disso que a gente está falando aqui. Para escrever, tem que ler. É impossível você querer escrever bem, né, inclusive usando a gramática de forma adequada, se você não lê. A leitura é a condição de possibilidade. Por isso que a gente incomoda tanto. Eu vou te dizer que, às vezes, assim, quando termina uma aula minha, eu fico pensando, pô, mas como eu fui chato hoje, cara. Porque eu fiquei aqui, sabe, forçando, vocês têm que ler, você tem que troca isso pelo livro e tal. Pode ser até o digital, não tem problema. Mas leia o livro, leia o clássico, porque assim você vai saber escrever depois. Com certeza. E a pessoa tem que saber escrever. Ela tem que saber falar, ela tem que saber escrever. Na nossa profissão. Em outras talvez não precise. São habilidades que nós precisamos. Vamos lá, cada um tem a sua habilidade maior, algum é falar, o outro é escrever, o outro... Agora, a média, todos nós precisamos ter em tudo, né? Não podemos não nos comunicar bem, não temos a possibilidade de não escrever bem. E a segunda fase, ela não quer saber lá na OAB se deu o azar de você... Não, ela é objetiva. Ela vai dizer assim, ó, esse é o caso concreto, produza a peça adequada para chancelar o direito do teu cliente. Cristiane, assim, ó, eu fico encucado e às vezes aborrecido. As pessoas sabem que elas estão vindo estudar uma ciência, que elas precisam ler e precisam saber escrever. Se você não tolera isso, porque tem outras profissões, né? Imagina, só que na UFN nós temos mais de 30 cursos. Você pode escolher o que você quiser fazer aqui. Tem cursos que são menos vinculados com essa questão da linguagem. Então pronto, tá resolvido o teu problema. Se você não gosta de ler, se você não gosta de escrever. Mas aqui, se você optar por essa carreira, saiba que é isso. Então, e se você não gosta disso, vá fazer outra coisa, né? Exato. É muito simples. O Lênio tem uma frase que é meio dura, assim, sabe? E eu já refleti muito sobre ela, mas ele diz, o direito não é para qualquer um. Ele fala isso. Daquele jeito dele, né? O que ele quer dizer com isso? Cara, para te vincular realmente ao mundo jurídico, conseguir ter sucesso ali, porque é para isso que as pessoas estão aqui também, né? Claro. Elas querem alcançar um objetivo. Não vamos ser hipócritas também de achar que a pessoa tá passando tempo aqui, né? Óbvio. Tá gastando o tempo dela aqui, dinheiro, né? Então, não. Tá aqui para estudar e para aprender. E para depois manejar tudo isso da forma adequada. Pois vai ter que ler e vai ter que saber escrever. Vai ter que. E hoje, a maior complexidade que eu vejo disso, Cristiano, é que tem diversos livros, diversos autores que a gente indica que não estão disponíveis na internet, né? Que o aluno ele não vai ter facilmente o acesso dele. Então, ele vai ter que ir lá para o papel, olhar aquela produção, entender como é que ela se formou, por quê, quem são os autores, referências na tua área. E isso hoje é uma condição. O que nós vemos aí? Eu trabalho com a parte do direito empresarial e como eu pego processos de falência e de recuperação, eu acabo cruzando com uma gama muito grande de advogados, né? Porque tem uma transversalidade aí, uma multidisciplinaridade. Muito, porque a gente está falando de questões que envolvem a empresa, então a gente está indo para tributário, para direito do trabalho, para direito administrativo. E a gente consegue ver uma gama muito grande de profissionais, porque, sobretudo, existem credores dessas empresas. Então, a grande maioria dos advogados que está fazendo aí a parte civil de cobrança, execução, monitória, eles vêm para cá. E ali, Cristiano, hoje eu me assusto de ver a falta de profundidade mínima em alguns debates. De tu ver que o advogado, ele estava com a possibilidade de fazer uma execução para o cliente dele, mas ele optou por fazer uma ação de cobrança. Que vai retardar aí o sucesso da causa em muito tempo e vai ter N dificuldades. E isso é o quê? É um reflexo de uma formação que não está preocupada, né, em fazer com que se entenda a importância do se dedicar àquela complexidade que é o direito. E aqui na UFN a gente tem esse esforço, mas a gente sabe que a gente não pode ir para casa com o aluno, sentar do lado dele e obrigar ele a abrir o livro. Então, é a nossa parte que é feita, mas precisa da parte do discente, né? Perfeito. Isso é uma... as pessoas têm que se convencer disso. O aluno tem que fazer a parte dele. A gente aqui vai oferecer
o possível e o impossível, né? Um curso de 26 anos, ultra mega premiado, já conquistou Reconhecido. tudo que podia, tem 3 selos OAB Recomenda, professores da mais alta referência. Olha os professores que os alunos vão ter aqui, está na minha frente aqui uma professora referência na área do direito empresarial, hoje no Brasil, né? Tu conquistou esse espaço e vejam, esse é o naipe dos professores que os alunos encontram aqui, só que ele precisa fazer a parte dele também. Ele precisa. E Só Cristiano, não adianta nada. eu tenho isso que tu sente, eu sinto, porque muitas vezes eu sou muito chata. E no primeiro dia de aula eu digo pra eles assim, ó, Mas tu é muito mais querida. eu tento, eu sou chata sorrindo, e Eu aí não dá sou uma... muito, não. Tu não. E eu olho pra eles e eu digo assim, ó, gente, talvez vocês me odeiem hoje, mas me deem um tempinho aqui, mas eu preciso dizer coisas pra vocês que eu queria que tivessem me dito no Isso, início da isso, faculdade. isso. E aí eu digo pra eles, galera, vocês estão numa vitrine. Tem muitas vezes que me ligam colegas advogados e dizem, Cristiane, tá aqui fazendo entrevista ou de estágio ou para advogar o fulano de tal que foi Perfeito. teu aluno lá na Universidade Franciscana. Aham. O que tu me diz dele? Cara, a gente lembra dos alunos, né, professor Cristiano? Claro. A gente sabe muito bem quem tá ali sentado com fone de ouvido, escutando um joguinho. E a gente Por isso, façam a coisa certa, né? façam, e a gente dá referência. Vai, olha e diz assim, ó, Claro. é uma vitrine. Vocês estão numa vitrine. E eu sou uma pessoa que eu dou esse discurso no início porque eu digo assim, ó, gente, é só vocês que vão fazer por vocês o currículo que não está podendo ser escrito. Porque hoje o currículo escrito, Cristiano, o que ele é? Ele te coloca em fases, porque tem fases que tu só vai Sim. conseguir bater se tu tiver uma produção, se tu tiver te organizado durante a faculdade para participar de todas as possibilidades que a universidade coloca. Agora, tem coisas que a gente olha para a turma e diz, esse eu te indico, olha, esse eu não indicaria. Por quê? Porque tu vê que é um aluno que nunca teve o perfil questionador, que não se prestava a ler, que quando tu fazia as oportunidades ali, e eu faço isso, Cristiano, para testar, sabe o que eu faço de vez em quando com meus alunos? Entregando ouro aí, mas eu faço isso. Eu digo assim, ó, aula de empresarial, eu quero que vocês façam um contrato social, mas isso aqui não é para quem quiser, não é para todos, é para quem quiser fazer. Eu vou dar uma nota extra para quem quiser fazer, porque eu não quero ler bobagem. Eu quero ler, se eu ver que é do ChatGPT, Sim. né? Então eu digo assim, ó, eu quero que você... E aí quando vem, Cristiano, aqueles contratos de 1 ou 2 alunos da turma, mas eles existem, né? Aqueles que dizem assim, ó, eu vou fazer tudo que eu puder. A gente olha para esse aluno e diz assim, ó, esse cara vai longe. A vida é feita de oportunidades, professor, é isso. Saibam aproveitar. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Já se foi nosso tempo. O programa voa, né? Ainda mais quando a conversa é agradável. Mas quero te agradecer pela presença, tá bem? Portas do estúdio sempre abertas. Ah, foi um prazer, professor Cristiano, e daqui uns dias a gente se reúne para falar um pouquinho de direito empresarial. Era o nosso objetivo Era, hoje, né? mas enfim, né? Mas a gente se vê em breve novamente. Muito isso. obrigada pela oportunidade. Agradecemos a você também pela audiência e fique conectado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço e até a próxima.